Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Continuamos com muita saudade, aquela vontade enorme de dar um abraço em cada irmão, mas com certeza o nosso Pai Celestial está preparando tudo para o retorno, para estarmos todos juntos, adorando ao Senhor com a presença de todos os amados irmãos e nossos amigos. Queremos dar boas-vindas àqueles que vão estar participando desta live em suas casas, ouvindo uma porção da palavra de Deus. E fica aí o nosso pedido, que vocês compartilhem o máximo com os seus vizinhos, amigos, parentes, para que eles possam também receber a bênção da palavra de Deus. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, adorando ao Senhor. E nós temos um propósito de adorar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque o nosso Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E graças a Deus, que o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações e tem nos quebrantado, e nós estamos aprendendo a cada dia a adorá-lo cada vez mais e melhor. E nós vamos ouvir e adorar o Senhor com um louvor, com um cântico espiritual que será ministrado agora pela equipe aqui do Ministério de Adoração da Igreja. Boa noite, meu querido amado irmão, meu querido amigo que está nos assistindo nessa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui na casa do Senhor, trazer louvores ao nosso Deus, junto com você, mesmo que aí na sua casa. É um privilégio estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. E essa música que nós vamos estar cantando, ela é uma música de letra muito forte. E é uma letra que, ao mesmo tempo que ela é muito forte, é uma letra muito encorajadora. E eu queria te deixar uma pergunta para você. Quando você é questionado sobre quem você é, o que vem à sua mente? Nós temos passado por dias difíceis, dias complicados, que precisamos às vezes nos reinventar, porque durante essa pandemia nós precisamos acabar nos reinventando, né? E eu paro e penso, se você está na sua casa, às vezes você estava no seu trabalho e você precisou parar de fazer aquilo que você estava acostumado, teve que mudar completamente a sua rotina, e você se viu numa situação na qual você nunca tinha se visto antes. Aí você para e pensa, meu Deus, bate o medo, bate uma insegurança muito grande, porque nos assusta, nos traz insegurança, nos traz um desconforto, porque saímos da nossa rotina. E muitas das vezes não é nem necessário viver o que nós estamos vivendo. Às vezes, no nosso cotidiano, na nossa vida normal, a gente passa por situações, por dificuldades que nos trazem também todos esses tipos de sentimentos. Mas aí eu vou estar respondendo a pergunta que eu fiz para você agora há pouco. Quando você é questionado sobre quem você é, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Eu vou dizer para você que você pode falar para você mesmo ou para qualquer outra pessoa que você é um servo do Senhor, uma imagem e semelhança do Cristo que te criou. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por tribulações, quando nós nos vemos numa situação que foge do nosso controle, você acha que está sozinho. Você acha que você está lutando sozinho. Mas não, meu querido. O que essa música, a letra dessa música nos diz? Que o Senhor está conosco, que Ele nunca nos deixa só, que Ele prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida, que Ele estaria ali, lado a lado, travando cada batalha junto com a gente. E tão emocionante saber disso, ter essa certeza
que é nesse momento que eu quero te convidar a cantar essa canção comigo. Porque o Senhor, Ele está aqui, Ele está aí no seu lar, Ele se faz presente junto de nós. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde está mais de um reunido no seu nome, ali Ele está presente. E eu creio que independente da sua luta, eu creio, independente da sua batalha, o Senhor está junto de você. Creia, não permita que as pessoas digam ou que as situações te mostrem ao contrário. Porque em Cristo você é mais do que um vencedor, meu querido. Em Cristo você pode vencer todas as suas batalhas. Cante comigo essa canção.
Meus amados, nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos começar a partir de hoje. Vamos estar falando sobre a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo. Nós vamos começar lendo o primeiro capítulo, e cada domingo nós vamos estar estudando e tirar algumas lições preciosas que temos aqui na palavra de Deus. Nós vamos estar lendo 1 Timóteo capítulo 1, a carta número 1, e o tema é: Tu, porém, guarda o Evangelho de Cristo. Tu, porém, guarda o Evangelho de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo escreveu essa carta, ele estava na cadeia, não por ser um bandido, ele estava preso por pregar o Evangelho, porque havia uma grande perseguição no primeiro século, no tempo em que o apóstolo Paulo estava plantando igreja, pregando o Evangelho, sendo um dos maiores missionários. Então ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, ou seja, das minhas prisões. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou em Éfeso. Meus queridos,
O tema é: tu, porém, guarda o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o maior tesouro para ser guardado no coração. É o que está escrito no versículo 14. Guarda o bom depósito aqui é o Evangelho de Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Então a proposta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé: tu, porém, meu filho, guarda o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o maior tesouro para ser guardado no coração. Por que o apóstolo Paulo exorta a Timóteo a guardar o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, é porque o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Em segundo lugar, o encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus foi tão impactante que o transformou em um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja romana: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo estava disposto a obedecer à ordem de Jesus, porque no dia em que ele teve esse encontro com Jesus, Jesus disse para ele: a partir de agora, você vai experimentar na pele o quanto deve padecer pelo meu Evangelho. Você será um pregador, uma autoridade para pregar esse Evangelho. E Jesus, em obediência, o apóstolo Paulo estava disposto a obedecer a ordem de Jesus, que está registrada em Marcos capítulo 16, 15. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. É missão da igreja pregar o Evangelho a todas as nações. Porque esse Evangelho terá que ser pregado a todas as nações e então virá o fim. Portanto, a expressão tu, porém, Paulo usa várias vezes nas cartas escritas a Timóteo, nas cartas pastorais, e com certeza Timóteo foi chamado por Jesus Cristo para ser diferente. Também você, meu querido irmão, amado amigo, você foi chamado por Jesus para ser diferente. Você foi criado para viver uma vida diferente da vida proposta pelo mundo. Jesus, portanto, nos chamou para ser diferente. Você foi chamado para guardar o Evangelho de Cristo. Foi o que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele fala: guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. E esta mesma palavra o apóstolo Paulo fala para Timóteo: guardar o Evangelho. E eu quero frisar e exortar, conforme está em Gálatas capítulo 1, é guardar o Evangelho de Cristo. E eu quero ler o que Paulo, falando para a igreja da Galácia, ele fala desse Evangelho. Olha só o que ele diz, a partir do versículo 8, Gálatas 1, versículo 8 até o versículo 9. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu vos pregue um outro Evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Portanto, meus queridos, tem muitas pessoas tentando perverter o Evangelho de Cristo, anunciando um outro Evangelho. Então, a proposta é: tu, porém, Timóteo, guarda o Evangelho de Cristo. Por isso que eu estou frisando, porque o apóstolo Paulo fala que ainda que ele mesmo, ou que viesse um anjo do céu,
não importa quem quer que seja, que pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Esta é a proposta, esta é a exortação do porém Timóteo. Você que está me ouvindo, meu irmão, meu amigo, fique atento ao evangelho de Cristo. Qualquer outro evangelho que está sendo pregado, não importa o nome, é satânico, é do diabo. Nós temos muitos evangelhos, muitas mensagens sendo pregada todos os dias, mas não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que venha um anjo dos céus, e tem religiões que a sua estrutura foi formada com uma revelação de anjo, esse anjo com certeza é do diabo, porque não tem autorização para pregar outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. O profeta Malaquias também falou que nós devemos ser diferentes. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, veja o que o profeta fala: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, os seus mandamentos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os orgulhosos, os soberbos, também os que cometem impiedade, eles prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, o próprio profeta Malaquias está falando que nós devemos ser diferentes. Assim diz o profeta, vereis outra vez a diferença entre o crente e o incrédulo. Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Corinto, ele fala, visto que na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vereis a diferença entre a luz e as trevas. Trevas aqui representa todos os tipos de pecados. E a luz aqui é Jesus. Porque lá em João capítulo 8, 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi o próprio Jesus que no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 16, Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, meus amados ouvintes, irmãos e amigos, assim como Timóteo foi exortado a guardar o Evangelho de Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo. Mesmo estando na prisão, ele não estava de braço cruzado. Ele orava fervorosamente pela igreja e pelo seu filho na fé, Timóteo. Porque Timóteo era um pastor, era um líder lá na igreja de Éfeso. E Paulo estava na prisão. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo, porque naquela época a igreja estava enfrentando tempos difíceis, tais como confusão teológica, imoral e até mesmo apostasia. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo no versículo 15.
está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, a preocupação de Paulo era com o seu filho na fé Timóteo, é que estava havendo apostasia, pessoas abandonando a fé, abandonando o amor. Hoje a situação não é diferente também. Muitos estão abandonando a igreja, porque estão frios no amor a Deus e no amor aos irmãos da mesma igreja. Estão trocando de igreja como se troca de roupa. E a palavra de Deus nos fala, sintetizando toda a Bíblia, que é dever de todo ser humano amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou na cruz. Portanto, meus queridos, infelizmente, está se cumprindo a palavra do Evangelho de Cristo, que ele fala que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas, e está sendo até chamados desigrejados, pessoas que não valorizam a estrutura formada pelo próprio Jesus, quando ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem organizou uma instituição humana chamada Igreja Jesus, e ele é o cabeça da igreja. Vejamos, portanto, quais são as condições, tanto para Timóteo, quanto para nós hoje também, guardar o Evangelho de Cristo. Nós somos exortados aqui em 3 áreas, que são importantes. O versículo 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. O Espírito Santo que nós recebemos de Deus para morar no nosso coração não é um espírito covarde, é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de moderação, é o espírito de vida, é o espírito de sabedoria, é o espírito de santidade, é o espírito da graça. Esse é o Espírito Santo que nos deu essa autoridade. Por isso, a recomendação aqui, a exortação, tanto para Timóteo quanto para nós: seja forte. E a pergunta que eu faço: e você, meu amado, é forte ou é uma pessoa fraca? Muitos dizem, para mim mesmo como pastor: olha, pastor, a minha fraqueza está nos vícios. Vício do alcoolismo. E o alcoolismo não começou da noite para o dia, começou com um copinho de cerveja. Outros dizem para mim: pastor, o meu ponto fraco é as drogas, eu sou dependente. E como começou para se tornar um dependente? Começou com a pitadinha, com a pedrinha. Outros são viciados em jogos. Outros, o seu problema de fraqueza é o amor ao dinheiro, é o amor depositado às coisas materiais. Outros têm o problema da perversão sexual, não sabe lidar com a sexualidade, usa a sexualidade para a prostituição, para o adultério, para as baladas. São problemas de ordem moral. Outros têm o problema da língua, é uma língua venenosa, são maledicentes, que falam dos governos, falam da família, são pessoas que têm um coração cheio de palavras venenosas. Mas todos aqueles que querem ser fortes, a palavra de Deus nos diz, lá: o Senhor é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. É o que o apóstolo Paulo também disse
A igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, meus amados irmãos, o Evangelho de Cristo nos dá autoridade espiritual para enfrentarmos qualquer situação. Você não adianta falar assim: ah, pastor, eu sou fraco, eu não consigo. A palavra de Deus nos diz que o pecado não terá domínio na vida do cristão. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Se você está sendo vencido pelo pecado, é porque você não está ouvindo a palavra de Jesus. Porque diz aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, para te dar autoridade e poder para enfrentar qualquer situação. Nós temos condições, por esse poder que nós recebemos, de enfrentar o diabo e vencê-lo, o mundo, o pecado, não importa, e todo tipo de carnalidade, obras da carne. E essa é a proposta que Paulo deixa para Timóteo e para todos nós: seja forte. Segunda palavra, ainda no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, a proposta é que seja corajoso. E a pergunta que eu faço: você, meu querido ouvinte, meu amado, é corajoso ou medroso? Tem muitos que têm medo até de barata, né? Tem medo de rato. Quantos estão morrendo de medo de pegar o Covid-19? Quantos que entraram numa fobia, entraram em pânico? Ainda mais com a ajuda dos políticos, né? Que ao invés de trazer uma proposta positiva, abriram covas, falaram que iria acontecer mais de 1 milhão de mortes aqui no Brasil, e anunciaram uma mensagem de pânico, de terror, e muitos perderam a vida, porque são medrosos, não são pessoas corajosas. E a pergunta que eu faço: você é medroso? Ou você é uma pessoa corajosa? E a palavra de Deus nos fala, o próprio apóstolo Paulo fala, diante de todas as circunstâncias, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi o que diz o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Deus está dizendo para mim e para você: não temas, não precisa ficar com medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Portanto, diante dessa palavra, essa declaração do nosso Deus, através do Evangelho, da sua palavra, nós não precisamos ser medrosos, nós precisamos ser corajosos e pregar esse Evangelho com toda a autoridade, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação e para abençoar muitas pessoas. A terceira exortação está no versículo 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está falando: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, a terceira exortação: seja perseverante. A pergunta que eu faço: você é perseverante ou é vacilante? Você é perseverante ou vacilante na fé, no amor? Jesus nos exorta, lá em João capítulo 15, uma palavra que ele dá
para a sua igreja, para os seus discípulos, que nós devemos permanecer. Para vocês terem uma ideia, a palavra permanecer lá no Evangelho de João, capítulo 15, aparece mais de 10 vezes. Jesus exortando aos seus discípulos, aos seus seguidores, à sua igreja, a permanecer na palavra, a permanecer no amor, a permanecer na fé, a permanecer firme na esperança proposta. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas estão desistindo? Estão abandonando o Evangelho, estão abandonando a igreja. Nós vimos aqui no texto, né, versículo 5, em versículo 15, olha só. Paulo está falando para Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé, que é uma fé que você demonstrava sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que esta fé também está em ti. E no versículo 15 ele fala: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Portanto, meus queridos, nós vimos aqui no texto duas situações. Paulo trazendo a memória do apóstolo Timóteo, para ele lembrar o seu passado, da sua avó, da sua mãe, da firmeza que eles tinham no amor e na fé, e ele tinha certeza que Timóteo estava firme, mas ele estava falando: olha, toma cuidado, Timóteo, são tempos difíceis, a pressão é muito grande, a perseguição. E aí ele cita dois camaradas, tinha mais, ele cita duas pessoas que do nada abandonaram o apóstolo Paulo, abandonaram a igreja, estavam apostatando da fé. E é por isso que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus naquele dia. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que estão apostatando, aqueles que estão abandonando, todos nós um dia teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, teremos que prestar contas. Por isso que o dia de hoje é muito importante você ouvir com muita atenção esta palavra. Por que devemos guardar o Evangelho de Cristo? E devemos guardar esse Evangelho no coração. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, 7, a palavra de Deus nos fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro aqui é o nosso corpo, é a nossa estrutura física. E ele fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer guardar dentro da tua vida, a sua estrutura. Deus quer guardar no teu coração, não esse órgão físico, mas é na tua alma. Porque nós somos pó e ao pó tornaremos. Enquanto você tem o fôlego da vida, com esse corpo que você tem, que te dá a você o privilégio da existência humana, a proposta de Deus, Deus veio para te dar esse tesouro, esse Evangelho, para ficar dentro do teu coração. Nós devemos guardar esse Evangelho no coração. Segundo lugar, porque esse Evangelho, por que é que você precisa guardar esse Evangelho? Segundo lugar, porque esse Evangelho é a maior preciosidade, é o maior tesouro que recebemos de Deus, o nosso Pai. E eu posso afirmar: nada neste mundo pode ser comparado com o Evangelho de Cristo.
É por isso que o próprio Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Infelizmente, eu tenho sempre afirmado aqui no púlpito, aqui nesta igreja, infelizmente muitos estão fazendo investimento somente no corpo físico, somente em sua vida material. Mas o mais importante é fazer investimento na alma, no coração. É você abrir o coração para que este evangelho de Cristo possa se instalar no teu coração, na tua mente. É por isso que Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Haverá uma transformação radical na sua vida, quando esse evangelho entrar no teu coração. Se essa semente cair em boa terra, vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100. Cuidado, portanto, meus queridos, com a doutrina da prosperidade, que tem sido pregada todos os dias, na TV, né? Nas emissoras aí, tem vários programas aí, onde prega a doutrina da prosperidade. É uma falsa doutrina, são pregações por mercenários, pessoas que se dizem pastores, são pregadores que não têm compromisso com a sã doutrina, não têm compromisso com a mensagem da palavra de Deus, estão pregando uma mensagem satânica. Foi por isso que Jesus disse que naquele dia, no dia final, muitos me dirão, naquele dia, Jesus se referindo aos falsos profetas, aos mercenários, naquele dia eles vão dizer, na porta lá, querendo entrar nos céus: Senhor, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônio, fizemos muitas maravilhas. Nós vimos todos os dias, tantas campanhas, tantas propostas, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas, Jesus disse: eu não vos conheço. Ele vai dizer isso: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito importante você guardar o evangelho de Cristo, permanecer firme na sã doutrina, na palavra de Deus, não palavra de homens. O que você vai fazer com o evangelho de Cristo? A proposta é: tu, porém, guarde o evangelho no coração. É o que diz o versículo 14: guarda o bom depósito. O bom depósito aqui é o evangelho, mediante o Espírito Santo, quem em nós habita. Foi o que diz o salmista: guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que você vai fazer com o evangelho de Cristo? A minha oração para concluir: oro a Deus para que você, meu querido, permaneça firme na decisão que você tomou um dia ao lado de Cristo, diante de muitas testemunhas. Guarde o evangelho de Cristo no seu coração, e assim garanta a sua vida eterna. Jesus te dá garantia de vida eterna se você guardar esse evangelho no seu coração. Então a proposta nesta noite é a mesma que o apóstolo Paulo passou para Timóteo: tu, porém, Timóteo, meu filho, guarda o evangelho de Cristo. Esta é a proposta que eu, pastor Carlos, estou propondo para você, que está nos acompanhando nesta live, ou vai nos acompanhar depois, que vai estar acessando. A proposta é: guarde no teu coração o evangelho de Cristo. Guarde no teu coração. Permaneça firme nesse evangelho. Não abra mão por nada. Esta é a minha oração. E que Deus te abençoe, meu querido. Amém. Nós vamos ter mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Irmã Carla vai estar ministrando aqui.
querido amigo, meu querido irmão. Nós estaremos cantando uma música muito conhecida pelos nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham, e uma música muito profunda que descreve o nosso Deus. Fala que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o início e que Ele é o fim. Que quando cantarmos essa música, você, do fundo do teu coração, você possa dizer que não há outro como Tu, Senhor. Porque Ele é soberano, Ele é o único que existe, o único digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser glorificado, o nosso Deus. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero te chamar agora, nesse momento, para se colocar de pé, meu amigo, meu querido irmão, para poder cantarmos juntos essa canção, para que Deus possa estar aceitando esse nosso louvor com um cheiro suave no trono de graça a Deus. Que nós possamos adorar ao Deus do nosso fundo do nosso coração. Louvemos ao Senhor. So
Jesus seja realmente lá que você inspira, o começo e o fim das nossas vidas, sempre no alto, do nosso louvor, da nossa devoção, da nossa gratidão. Pastor? Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um culto que nós prestamos ao nosso Deus. Desejamos uma boa semana para todos vocês. Queremos também deixar uma palavra aqui de solidariedade para a família dos nossos irmãos, irmão Osmar, irmã Flávia, o Gabriel, o Silvio e a Nayara, né? Os irmãos que perderam um parente e que foi sepultado hoje, que Deus possa estar confortando o coração de toda a família. Deixamos essa palavra aqui em nome de toda a igreja, que Deus abençoe, console, conforte, que cada um de vocês possam permanecer firmes e fiéis na palavra de Deus, seguindo a Jesus. Então desejamos que vocês tenham uma boa semana. Eu quero fazer essa oração final e fica aí o convite, o desafio para você compartilhar as mensagens da palavra de Deus que está aí no Facebook, no Instagram, está no YouTube. Compartilhe para que mais pessoas possam adorar a Deus e participar da família de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de pregar o Evangelho de Cristo. Nós te pedimos que o Espírito Santo continue trabalhando no coração de cada membro da tua igreja, a Igreja Batista em Simeone, aqui em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, dos nossos amigos, pessoas que nos acompanham em outros estados, em outros países. Nós ministramos agora em nome de Jesus, que o Senhor os visite com as mais ricas bênçãos dos céus, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, supra cada uma de suas necessidades, que cada um possa estar decidido a viver uma vida para o louvor da tua glória, viver em obediência ao Evangelho de Cristo, em obediência à tua palavra. Nós ministramos a tua paz para nossos amigos, pessoas que estão nos acompanhando, que o Senhor os abençoe abundantemente, e aqueles que estão passando por algum problema de enfermidade, alguma outra situação, nós rogamos que o Senhor opere, atendendo as nossas orações, as nossas petições, e que venhamos estar sempre preparados para dar testemunho do quanto tu és maravilhoso, quanto tu és misericordioso, gracioso, bondoso. O Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem aberto a janela dos céus e tem nos abençoado abundantemente. Dá-nos saúde, Senhor. Conserve a nossa vida, para que possamos continuar pregando o Evangelho, testemunhando do teu amor e da tua graça. E que a tua graça e a tua misericórdia esteja com todos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, recebam um abraço aqui do pastor Carlos. Que tenham uma boa semana.